Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Jornal Reflexão, onde a gente vai explorar um tema que nos faz pensar filosofia. E nada melhor que trazer um filósofo respeitado pela sociedade. Esse filósofo vem influenciando gerações e gerações, trazendo-se suas ideias e pensamentos. Prepare-se para um bate-papo para você questionar e aprender. Fique agora com o nosso novo quadro Raízes do Pensar, com nossa repórter Jailane e com o nosso filósofo. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês e hoje vamos dar um mergulho no mundo da filosofia, que é um assunto que nos faz pensar questões importantes sobre a filosofia. E hoje vamos ter a presença de um ilustre filósofo da filosofia, que é Montesquieu. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês para participar desse quadro sobre a filosofia. Pode sentar. O público quer saber questões sobre você, por isso vou fazer algumas perguntas. Pode nos contar como foi a sua infância e sua formação, como essas experiências mudam seu pensamento? Bom, eu nasci em uma família aristocrática em 1689 e então desde a infância eu tive uma educação privilegiada. Desde jovem eu fui exposto a muitas culturas e muitas ideias e isso acabaram moldando o meu pensamento crítico. Quais foram os principais eventos da sua vida que influenciaram a sua obra, O Espírito das Leis? Bom, as principais ideias foram depois da morte de meu pai e também a herança da minha família, que isso me fez ter uma visão sobre a dinâmica do poder. E também a minha viagem à Inglaterra, que lá eu pude observar melhor o contexto social e político, o que das leis, e por que disso, através dessas ideias, eu consegui ser influenciada para fazer a minha obra Espírito das Leis, porque do contexto social e político. Vamos para a próxima pergunta. Quais foram as principais influências intelectuais que mudam o seu pensamento? Bom, pensadores como Aristóteles e os estoicos, eles me influenciaram, eles enfatizavam sobre a moralidade e a ética, e também Locke, que ele falava sobre a propriedade e liberdade. Ele também mudou o meu pensamento, porém, eu segui uma perspectiva única sobre a política, mesmo eles me influenciando. Vou fazer algumas perguntas sobre o seu pensamento. Você é conhecido por sua teoria da separação dos poderes. Como chegou a essa ideia e qual a sua importância? Bom, eu cheguei à ideia da concentração dos poderes porque eu pude observar que a concentração do poder leva à tirania. E essa teoria exige que cada ramo do governo controle os outros e a partir disso leva à justiça e à liberdade. Em sua opinião, qual dos pensamentos é mais relevante para a sociedade contemporânea? Bom, em minha opinião, eu tenho a ideia de que a liberdade ela é essencial para a felicidade humana, porque a liberdade ela protege contra os abusos. Então, a liberdade ela é essencial para o progresso social. Então, esse é o meu pensamento mais relevante em relação à sociedade contemporânea. Entendi. Como você falou sobre a liberdade, eu queria saber como foi abordada a questão da liberdade de suas obras e que você acredita que a liberdade é um direito natural. Bom, eu abordei a liberdade como um direito natural, que é essencial, para os humanos, porque a liberdade garante aos seres humanos, à sociedade, que sejam livres contra abusos e contra a opressão. Entendi. Você realizou algumas críticas à injustiça social. Como você propôs que a sociedade lide com essas questões? Bom, eu critiquei a injustiça social
e eu propus que a sociedade buscasse a equidade através de institutos que trazessem justiça, porque a educação e a moralidade, elas são essenciais para combater a injustiça da sociedade. Qual a relação entre as leis e a moralidade? E você acredita que as leis devem refletir os valores morais da sociedade? Bom, para mim, as leis elas devem refletir os valores morais da sociedade, porque a moralidade ela é a base para construir leis. Então, leis injustas, elas não podem alimentar, elas não podem fazer com que uma sociedade fique saudável. Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre a concordância com os filósofos. Você teve algum contato com o otário? E com essas interações influenciaram muito o seu pensamento? Bom, eu tive sim correspondência com o Valtari e os pensamentos deles influenciaram o meu. A gente tinha algumas divergências, porém a amizade e o respeito continuou, e isso foi fundamental para enriquecer tanto as minhas ideias quanto as deles. Entendi. Você concorda com a visão de Hobbes sobre a natureza humana e o papel do governo? Quais eram as principais diferenças entre as suas perspectivas? Bom, eu já discordo de Hobbes, porque Hobbes ele tem uma visão muito pessimista, e enquanto ele vê o estado da natureza como uma vida solitária, bruta, triste, miserável, eu já vejo que o ser humano tem capacidade para a virtude e para a cooperação. Bom, quero agradecer por você ter participado e compartilhado suas ideias. Foi muito bom ouvir suas opiniões, que é muito importante para a sociedade. E obrigado mais uma vez. Tenha um dia incrível. Bom, eu também quero agradecer a você, jornalista, e também toda a equipe de gravação, por ter participado desse quadro sobre filosofia, trazendo os meus pensamentos, que eu acho importante compartilhar com vocês. Eu agradeço e eu também gostei muito da conversa. E você conseguiu entender, compreender o que eu quis dizer através das minhas ideias? Sim, suas ideias, por justiça e liberdade, ela faz total sentido e traz um equilíbrio no governo e proteger os direitos individuais, que é essencial para uma sociedade mais justa. Hoje relembramos a vida e o legado de Charles Lewis, mais conhecido como Barão de Montesquieu, um dos grandes nomes do iluminismo no século XVIII. Nascido em 1689, no castelo de La Brede, próximo a Bordeaux, França, Montesquieu veio de uma família nobre, embora de pouca tradição, educado em prestigiadas instituições, desde o Colégio de Juillet até a Universidade de Bordeaux, onde estudou Direito. Montesquieu rapidamente se destacou pelo seu interesse em filosofia, ciências naturais e direito. Após a morte do seu pai, Montesquieu assumiu os negócios da família e, em 1715, casou-se com Jane de Lartigue, com quem teve 3 filhos. E em 1721, ele publicou Cartas Persas, uma obra satírica que criticava a sociedade e a política de sua época. Esse trabalho lhe rendeu reconhecimento nos círculos literários de Paris e o levou a ingressar na Academia Francesa em 1728. Apesar da oposição de figuras influentes como a cardeal Fleury. E entre 1728 e 1731, Montesquieu viajou pela Europa, passando pela Austrália, Hungria, Itália e Inglaterra, onde aprofundou seus conhecimentos e foi influenciado por ideais liberais. Essas experiências culminaram em sua obra-prima Do Espírito das Leis, publicada em 1748, onde ele introduziu a teoria da separação dos poderes, uma ideia que se tornaria crucial para a Revolução Francesa e a política moderna. Apesar das controvérsias e da inclusão do seu livro no Index Probitorium em 1751, Montesquieu continuou a exercer grande influência intelectual.
Ele passou seus últimos anos recluso em sua propriedade em La Brede, onde se dedicou à produção de vinhos e à escrita, até sua morte em 1755, em Paris. Seu legado permanece como um pilar da teoria política, defendendo a necessidade de um governo que respeite as liberdades civis e a importância da descentralização do poder. Agora é com você, aí, Cris, no estúdio. E com isso chegamos ao final do nosso jornal. Espero que essas informações tenham servido como base de conhecimento para vocês. Enfim, chegamos ao final. Até a próxima e agradeço a você que assistiu. Tchau!